Já é de conhecimento público que os anjos são os seres mais poderosos de todo Dragon Ball, abaixo do Zeno-Sama e do Daishinkan, né? Eles são muito mais poderosos que todos os deuses da destruição, que, por sinal, são mais poderosos que qualquer mortal. Mas qual será a escala do poder de um anjo? Vem comigo que vocês vão ver agora. Enes Transpeter aqui. Galera, esse vídeo aqui vai ser bem técnico, ok? Mas eu garanto pra vocês que não vai ser chato, fica comigo. Vocês já perceberam que existem alguns personagens que a gente sabe com total certeza que eles são muito poderosos, mas mesmo assim a gente não sabe dizer quanto. O universo de Dragon Ball é sempre assim, né? Você vê um personagem, você sabe, se eu te perguntar, ele é poderoso, você fala, com certeza ele é poderoso. Mas quanto? Porra, não sei. A gente vai mais por comparação tal. Por exemplo, a gente sabe quanto o Jiren é poderoso, porque a gente viu o poder dele, a gente viu até onde que ele vai. Por exemplo, a gente viu o Jiren vencendo o Goku com o modo presságio do instinto superior. Mas a gente também viu o Goku vencendo o Jiren com o modo completo. Então a gente pode ver exatamente em que intervalo de poder o Jiren tá. Mas essa mesma realidade a gente não pode falar sobre o Whis, por um motivo muito simples. O Whis nunca mostrou até onde vai o nível dele. E o pior de tudo, ele nem pode mostrar. Mas mesmo assim, a gente vai pelo menos investigar isso. Dá uma de Sherlock Holmes, né? E para isso eu conto muito com o teu like, com a tua inscrição. É muito importante. Esse feedback é o que alimenta a gente para trazer sempre para você mais informação. É por isso que essa comunidade é a maior comunidade de Dragon Ball dentro do YouTube. Valeu, galera, isso é casca grossa demais. Galera, antes de mais nada, pra vocês entenderem o nível de poder de um anjo, eu queria pegar 2 trechos do mangá de Dragon Ball Super, só pra vocês entenderem onde é que eu quero chegar nesse vídeo aqui. Vamos lá? Logo depois da saga do Moro, o Goku ele faz um treinamento com o Whis, e o Goku luta com o Whis utilizando o instinto superior completo. O resultado é óbvio, o Whis limpa o chão com a cara do Goku, e lembrando, o Goku tava com instinto superior, de novo, editor, completo! É um poder que já deveria fazer ele tá pelo menos no nível do Jiren, no mínimo. E talvez próximo ao nível do Bills, hein? Já digo isso pra vocês. No mínimo, pô, instinto superior completo. Só que tem um pequeno detalhe nisso tudo. Vocês se lembram que na saga do Moro, o Goku tinha ido treinar com o Meros e chegou no momento lá que o Whis apareceu pra impedir o Meros de usar o poder verdadeiro dele? O Whis explica naquele momento, né, que utilizar o poder de um anjo pra se engajar numa luta real seria visto, né, seria caracterizado uma luta séria. E os anjos não podem se envolver em lutas sérias, só em treinamentos. Do contrário, eles estariam quebrando a regra de não se envolverem diretamente nos acontecimentos. Mesmo quando o Daishinkan já tinha dito pro Whis que iria castigar o Meros, o próprio Whis deu um drible, né, na argumentação do Daishinkan, dizendo que o Meros só tinha utilizado armas humanas, ele não tinha utilizado os poderes de um anjo, ou seja, isso fazia parte do treinamento de anjo dele. Isso já indica 2 coisas, a gente já começa com 2 coisas aqui, ok? A primeira é que os anjos podem se envolver em combates contra mortais, desde que não utilizem poderes de anjo. Se o Whis quisesse entrar numa luta de boxe, ele poderia. A segunda é que quando o Goku utilizou um instinto superior, o Whis não estava usando poder de anjo nenhum, ok? Pra ele era um simples treino, lembra disso. E só pra vocês entenderem melhor o que eu tô dizendo, que eu acho que é importante, eu vou criar aqui um cenário hipotético, que eu acho que isso vai ficar bem claro pra vocês. Imagina que vai rolar uma luta entre Goku e Videl. Esses dois nunca lutaram, mas mesmo assim, a gente sabe o resultado dessa luta. A Videl é uma guerreira forte pra média humana. Ela é mais forte que o Mr. Satan. Ela aprendeu a voar com o Gohan, mas é só isso. Ela é forte, acima da média humana, mas dentro de uma coisa que a gente pode chamar de padrão humano. Você entende? Ela tá no padrão humano, numa ordem de grandeza, de uma escala, ela tá no poder humano. No próprio Dragon Ball clássico, o Mestre Kami, quando mede a velocidade do Goku e do Kuririn pela primeira vez, ele mesmo fala que os dois são rápidos, mas ainda estão dentro do nível humano. Ou seja, o Goku lá no início do Dragon Ball clássico, antes de treinar com o Mestre Kami pela primeira vez, ainda estava dentro do mesmo nível que a Videl. O Goku, quando criança, ele rompeu o limite do nível humano, ele entrou no nível sobre-humano. A Videl não. A Videl continuou no nível humano. Acontece que quando o Goku despertou um instinto superior, o Goku fez muito mais que aumentar o nível dele. Ele simplesmente atingiu o nível mais alto que um humano pode atingir. O Goku com instinto superior é a coisa mais parecida com Deus em todos os humanos do universo, ok? Porque essa é uma técnica exclusiva dos deuses e que mesmo os deuses da destruição têm dificuldade de utilizar. Percebe que ele subiu um degrau nesse nível? Então sim, o Goku com instinto superior perfeitamente dominado é a coisa mais alta que um humano pode se tornar. Mas acontece que nesse mesmo treinamento do Goku com o Whis, é confirmado categoricamente que os anjos vivem com o instinto superior ativado o tempo todo, full time, ou seja, usar instinto superior para o anjo é a mesma coisa que respirar. Ele não precisa querer ativar, ele já está ativado no anjo, entende? É só o dia a dia comum de um anjo. Para um anjo, usar o instinto superior é tipo, sei lá, aprender a andar, aprender a falar. Você nem sabe explicar como é que foi que você aprendeu isso, a andar, a falar.
Você só sabe usar porque virou rotina sua, né? Por que você fala? Ou seja, quando o Whis utiliza o instinto superior, ele ainda assim não tá usando o poder de um anjo em combate, porque ele não pode fazer isso. Se ele fizer, ele é apagado por causa da lei dos anjos. Aí acabou pra ele. Então assim, trazendo de novo pra nossa analogia, se o Whis consegue vencer o Goku com o instinto superior, sem nem sequer usar uma mínima parcela do poder de um anjo, e o maior poder do Goku é uma coisa que é só a rotina do dia a dia de um anjo, então a gente consegue ver o quanto isso é enorme, é gigante, se a gente comparar com o que a gente falou sobre o Goku e a Videl, né? Nessa ordem de grandeza, nessa escala. O Whis tá pro Goku da mesma forma que o Goku tá pra Videl. Essa é a regra de 3 básica. Então assim, galera, raciocina comigo. Se o Goku lutar contra a Videl, vocês concordam comigo que o Goku tem que literalmente fingir que tá lutando só pra não matar a Videl? Ele tem que, sei lá, ele tem que encenar uma peça teatral ali pra não matar a Videl. Ele vai evitar todos os golpes dela, ele vai evitar contato no máximo, né? Até dar um jeito de derrotar ela sem machucar ela. Ou seja, ele vai lutar sem poder nenhum. Vai nem usar o Ki dele. Não tem como. Pois é exatamente isso que o Whis faz com o Goku. Ele não usa nada de poder dos anjos. Usa só um instinto superior que para um anjo não é nada mirabolante, né? Mas pro Goku é o maior trunfo dele. Percebe? O máximo que o Goku consegue chegar de técnica é onde o Whis já usa assim de base, de GG, de easy. Então quando a gente percebe a diferença entre o Goku e a Videl, e o motivo dessa diferença é tão grande, a gente percebe como que os anjos são poderosos. A gente faz essa regra de 3, nessa analogia, essa comparação, não tem como a gente não perceber isso. E agora isso vai ficar mais claro ainda, preste atenção. Vocês se lembram que quando o Daishinkan disse lá que os universos derrotados no Torneio do Poder seriam pagados, que os Kaioshins e Deus da Destruição também seriam? Galera, por que pouparam os anjos? Por que os Kaioshins e os Deus da Destruição foram pra vala e os anjos não? Simples, galera. Dentro do universo Dragon Ball, anjos são mais valiosos do que universos. Os anjos existem há mais tempo do que os universos. E eles são muito mais importantes para a cosmologia do que a existência dos universos. Para a existência do cosmos, o anjo é mais importante que o próprio cosmos, que o próprio universo. E isso é outra coisa que indica o quão poderosos os anjos são. Porque pensa comigo, pensem, todos os mortais de Dragon Ball são o quê? São frutos dos seus próprios universos. Ou seja, eles nasceram lá, cresceram lá e se tornaram fortes lá. Inclusive os deuses da destruição e os Kaioshins. Todos eles nascem em seus respectivos universos e se tornam o que são por causa das experiências que eles têm lá, em cada universo. Mas os anjos não. Eles transcendem cada universo. Eles sozinhos representam algo maior do que a existência do universo. Parece que eu tô filosofando aqui, mas é verdade. Mas no fim das contas, tudo isso mais levanta a pergunta do que dá a resposta pra gente. Mas pelo menos tudo isso que a gente mostrou pra vocês agora mostra que o real potencial do poder de um anjo é algo que tá muito longe de ser mostrado. E talvez a lei dos anjos sirva exatamente para que nunca seja mostrado. Talvez a gente nunca veja o real poder de um anjo dentro de Dragon Ball. E eu acho que isso que é a magia de Dragon Ball. A gente sempre fica pensando, discutindo, analisando, calculando. Pô, galera, qual outra obra de anime que a gente calcula poder em base de escala, de comparação com outros personagens? Isso é fantástico em Dragon Ball. Você concorda com essa análise? Já vai comentando aqui embaixo. Qual é o poder de um anjo pra você dentro de Dragon Ball? Quem que é capaz de derrotar um anjo em Dragon Ball? Comenta aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho se você não quer perder mais vídeos de Dragon Ball, porque aqui é o canal que mais fala de Dragon Ball dentro de todo o YouTube e a gente gosta demais disso. Pra gente, aquela realmente tem que lutar estádio mesmo, mas com você sempre inscrito e com o sininho ativado. Valeu, galera! Até a próxima! Fui!